Irmãos e irmãs, eu sinto que a mensagem de hoje à noite é muito especial para mim pessoalmente e é muito especial para o nosso irmão. Eu estava dizendo aos irmãos que houve um período de tempo, por causa da minha saúde, eu estava tão fraco que eu não podia viajar para as festas internacionalmente. Mas quando eu entrei em algumas dessas coisas, eu falei, eu vou atravessar o Oceano Pacífico só para compartilhar esta mensagem que eu vou compartilhar hoje à noite. Então é bem maravilhoso, impressionante. Espero que o Senhor tenha misericórdia de mim e de vocês. E eu estava contando para os irmãos, estou preocupado até pelos irmãos e os cooperadores, os presbíteros e cooperadores. Eu não estou criticando, mas o ponto é que nós precisamos ler o ministério. Perdão, se eu perguntasse para todos os presbíteros e os cooperadores quantos deles leram essas mensagens, truth messages, mensagens da verdade, e essas mensagens, o problema intrínseco da restauração do Senhor hoje e o seu remédio bíblico. Você precisa ler isso com muita oração e com espírito e atmosfera de oração. Deixa eu dizer o seguinte para apresentar esses grupos de mensagens específicos. As mensagens da verdade foram liberadas no outono de 1978. E aquilo foi um tipo de remédio ao tumulto que houve na restauração naquela época. Alguns que eram irmãos dotados, eles se rebelaram, e esse foi o remédio do irmão Witness Lee para a restauração. Isso foi em outono de 1978. Depois, houve outro tumulto, no início das décadas de 80. E esse livro foi o remédio para aquele tempo. Isso foi liberado de 9 a 10 de março de 1990. Santos, eu diria o seguinte. Eu estava pensando, considerando o contexto dessas mensagens, e o Senhor me lembrou, vocês talvez saibam já, irmãos, o que eu vou falar agora, aquilo me lembrou sobre a verdade sobre o peitoral, em Êxodo 28. Se você vê em Êxodo 28, 29 a 30, e com as notas de rodapé, treinando, espero que eu tenha a sua plena atenção. Para mim, isso é uma questão de vida e morte. Ou morte. Não é só mais uma mensagem qualquer. Isso pode determinar o seu futuro na restauração do Senhor. Onde você vai estar daqui a 10 anos? Bom, eu quero que vocês levem a sério isso. Em Êxodo 28, versículos 29 e 30, e todo aquele contexto do peitoral, é que nós vemos que havia 12 pedras no peitoral. E cada pedra representava uma tribo. Quando você juntava todas aquelas letras, dá 18 letras hebraicas, mas existem 22 letras no alfabeto hebraico. O que o Senhor fez? Ele acrescentou algo ao peitoral. O Urim e o Tumim foi inserido, não sei exatamente aonde, a Bíblia não nos diz, mas o Urim no hebraico significa luz ou iluminadores. Ou seja, havia algo dentro do peitoral que iluminava aquelas pedras. Não somente isso, nós tínhamos o Tumim. E aquela palavra hebraica significa completadores ou aperfeiçoadores. Com o Tumim, aquilo supria
as 4 letras restantes do alfabeto hebraico. Então nós tínhamos essas 18 letras, mais o tumim, com as 4 letras restantes. Então nós tínhamos todo o alfabeto hebraico no peitoral do sumo sacerdote. Aquele peitoral foi usado como a máquina de grafia, da datilografia divino e místico. Ele tinha essas letras no peitoral, no seu peito. O Senhor nos ama tanto, irmãos e irmãs, Ele está orando por nós o tempo todo, Ele está orando por nós agora. E Ele nos tem no seu peito, no seu coração. Então todos os nossos nomes estão no seu peito. Irmãos e irmãs, a minha preocupação, e nós estamos na mesma situação, minha preocupação é que, quando vamos ao Senhor, somente tem uma pedra naquele peitoral. Precisamos orar por mim, né? Mas precisamos orar por nós, por amor a todo o corpo. Precisamos orar intercedendo com o Senhor pela igreja e por todos os santos. Agora, como dizer? Se você olhar para as mensagens do ministério mais no começo, sobre o peitoral, dizia que a maneira que o sumo sacerdote recebia a mensagem do Senhor, quando ele entrava no Santo dos Santos, você tinha aquelas pedras com 22 letras, e elas podiam formar qualquer palavra. Se olhar para certa parte do ministério, diz que a pedra iluminava. E essa pedra iluminava, e a outra pedra o iluminava. E o sumo sacerdote recebia a mensagem dessa maneira. Mas então, eu agradeço ao Senhor pelo serviço do nosso irmão Ron. O irmão Ron, eu não quero mostrar para vocês, mas o irmão Ron encontrou um artigo original por um erudito hebraico chamado de David Barron, que está na nota de rodapé. Barron, B-A-R-O-N. Naquele artigo, o sacerdote não recebia a mensagem pela iluminação das pedras, e sim pelo escurecer das pedras. Que tal isso? Quer dizer que todas as pedras estavam iluminadas. Agora, como o sumo sacerdote recebia a mensagem? Essa pedra escurecia, e depois a outra pedra escurecia, depois a outra. Sabe o que significa isso? Significa que o Senhor fala a nós em situações de escuridão. Considerem as epístolas, uma por uma. Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses. Havia situações de escuridade ali. Então Paulo via, ali tem uma pedra escurecida, ali tem uma pedra escurecida. Ele foi iluminado pelo Senhor. É muito misterioso isso. Mas santos, considerem, o Senhor fala em situações escurecidas. Alguma da maior luz que recebemos na restauração do Senhor é durante situações de escuridade. Em tumultos, rebeliões. Então, eu somente quero mencionar isso. O peitoral, precisamos estudar isso com oração. Há muito ali se estudarmos as notas de rodapé. Todo mundo entendeu? Irmão, você pode vir aqui e compartilhar a mesma coisa? Bem, eu sei que você não consegue agora, mas eu quero que você leia os últimos 3 capítulos desse livro. Você pode ler isso na coletânea das obras de Witness Lee, Truth Messages. Isso foi no Lições da Verdade. As últimas 3 mensagens, leiam com muita oração. Irmão, desculpa, eu sei que eu estou pegando seu pé, e também aconteceu comigo. Você já leu as 3 mensagens desse livro? Não? Eu achava que não, né? Eu sabia que não. Esse é meu encargo. Eu quero que todos vocês treinandos, pelo menos leiam essas mensagens. E quando vocês lerem, façam algumas orações enquanto vocês leiam. Quando eu li por primeira vez, estou antecipando um pouquinho, mas nessas últimos 3 capítulos, o irmão Lee faz a seguinte pergunta. Ele faz mais ou menos assim. Ele diz, qual é o maior tipo
no Antigo Testamento, da unidade em João 17. Quando eu li aquilo, eu parei. Disse, eu não sei qual é. Então eu tive que ler. Falando, Senhor, mostra-me o que é. E a luz era tão resplandecente, brilhante. Isso não significa que eu já recebi tudo. Você não pode só pensar que você já ganhou aquilo. Nós não devemos desprezar ou pensar que já sabemos. Deixa eu fazer a seguinte afirmação antes de entrar no esboço. E nós veremos isso a partir de algumas notas de rodapé que eu também tenho aqui. O nosso irmão fala o seguinte. Ele diz que a Bíblia, de 66 livros, é tudo para uma só coisa. Qual é essa única coisa? É para Deus em Cristo, mediante o Espírito, se dispensar para nós, para ser a nossa vida, a nossa natureza e para ser o nosso tudo. Para que vivamos Cristo, expressemos Cristo na única unidade do corpo de Cristo. Isso deve ser a coisa principal que governe toda a nossa vida. O princípio que governa a nossa vida. Falando da economia de Deus, aqui a praticabilidade da economia de Deus aqui é Deus dispensando-se para nós. Então, nesta mensagem, precisamos cuidar do princípio que governa a nossa vida. Precisamos ter a oração em nós. Senhor, dispensa-te para mim nesta reunião. Eu não quero sair dessa reunião sem o dispensar fresco do Senhor. Estou falando até para mim mesmo, mas com todos vocês. Todos devemos ter esse tipo de oração. Senhor, dispensa-te para mim hoje. Eu quero me abrir a ti sem reservas e sem condição. Santos, todos os nossos problemas são devidos a uma só coisa. Todos nós carecemos de Deus. Carecemos do próprio Deus. E nós veremos que isso foi o problema de Jó. Jó, podemos dizer que ele era um homem bom, íntegro, mas era tudo isso a parte de Deus. Então Jó carecia do próprio Deus. Então todos os nossos problemas podem ser diagnosticados da seguinte maneira. Nós carecemos de Deus. Nós carecemos do Deus experimentado. Do Deus experimentado. Experimentar Deus. De experimentar. Sabe, se você tem um carro mais velho e começa a fumegar, a fazer fumaça, o que você faz? Você encosta o carro e abre a parte de frente, o capô. Aí você pega aquele haste, aquela vara do óleo. Aí você levanta aquilo, só tem um pouquinho de óleo. E é por isso que tá saindo fumaça. Carece de óleo. Às vezes nós estamos aqui assim, com fumaça. Cheio de fumaça. Né? Por quê? Porque você está carente do Espírito. E eu também. Na vida de casado, não pense que quando você se formar do treinamento, já cheguei. Não, você não chegou. É somente o começo. É somente a entrada. Me lembro de um irmão, ele me falou o seguinte, nós estávamos formando da pós-graduação juntos. Ele falou, depois disso, você é um homem livre. Mas eu não falei para ele, mas nós não iríamos ser homens livres, nós iríamos ser prisioneiros no Senhor, limitados pelo Senhor. Irmãs, vocês podem se lembrar que eu falei o seguinte, uma irmã falou para o irmão Witness Lee, durante uma reunião maior, ela falou, irmão Lee, quando eu era solteira, eu jamais perdi a paciência. Irmãs, vocês não perdem a paciência, né? Eu não vou checar individualmente. Eu sei que os irmãos masculinos, eles perdem a paciência. Você já perdeu a paciência? É claro que você já perdeu. Eu vou citar o irmão Witness Lee. Se você jamais foi ofendido e jamais perdeu a paciência, você deve ser uma Maria de mármore.
Sabe, aquela estátua naquele catedral, aquela Maria de mármore, ela nunca se ofenda, porque ela é feita de mármore. Mas nós não somos feitos de mármore. Ok, bom, de todos modos. Agora, deixa eu falar o seguinte. Essa irmã perguntou para o irmão Lee o seguinte: irmão Lee, quando eu era solteira, eu jamais perdi a minha paciência. Mas agora que eu casei, eu perco a minha paciência. Não apenas isso, eu tenho um filho agora. Eu perco até mais a minha paciência. O que eu devo fazer? Ele falou, você precisa ter mais filhos. Por que ele falou aquilo? Porque ele tinha o sentimento interior, e nós temos esse mesmo sentimento, e nós precisamos de mais iluminação. É por isso que ele falou assim. Não pense que você é tão bom. Você sempre foi tão má assim. Você só precisava do seu marido para que você recebesse a luz. Um irmão, uma vez, ele falou que ele era muito bonzinho, ele tomava muito cuidado quando ele escovava os dentes, ele pegava aquela pasta de dente e enrolava bem bonitinho. Mas depois a sua esposa entrava e apertava aquilo, e ele olhava para a pasta de dentes e falava, Senhor Jesus, ele não falou nada, mas você fica exposto, né? Quanto disso, desse enrolar, quanto disso é Deus? Ou será que é você? Se for Deus, tudo bem. Mas se for você, até mesmo o bom de você. Bom, somente Deus é bom, certo? Ok, vamos chegar no esboço. Agora, Romano 1 diz, a unanimidade genuína na igreja é a prática da unidade do corpo, a qual é a unidade do Espírito. Então, esses 6 versículos são impressionantes e vou mencioná-los, talvez não em detalhes, mas o primeiro versículo, Paulo diz que ele é prisioneiro no Senhor, que significa que o Senhor era a sua prisão. Que tal isso? Não, desculpa, ele era prisioneiro no Senhor. Sim, o Senhor era a prisão dele, mas mais tarde ele disse que ele era prisioneiro de Cristo Jesus, que significa que o Senhor era o carcereiro. O Senhor era a própria prisão dele. Você quer que o Senhor seja a sua prisão? Eu estou olhando para algumas caras de vocês. Ouça. Se o Senhor é a sua prisão, você está, eu não sei nem explicar, você está em êxtase. Eu ouvi vocês cantando a economia eterna de Deus, e Doug Gideon falou para mim, como cantar isso e não ficar feliz? Quase impossível, né? Mas irmãos e irmãs, vocês treinando, vocês percebem que, eu não sei, antes que vocês vieram, porque estavam em casa e provavelmente as suas mães eram muito boas cozinheiras. Certo? Mãe é boa cozinheira? Mas você veio para o treinamento e a comida aqui, será que compara com a comida da sua mãe? Acho que não, né? Isso expõe você. Você é limitado. Então, interiormente você diz, Senhor, eu quero ser limitado por Ti, eu quero me abrir a Ti, mas ao mesmo tempo, queremos que Ele se dispense para nós sem limitação. Então, Ele se torna a nossa prisão. Quando Ele se torna a sua prisão, é ali onde você recebe a revelação. Eu vou usar de outro exemplo. É somente quando você está na ilha de Patmos que você recebe revelação. Foi ali onde o João recebeu o livro de Apocalipse. Então ele fala para os santos, eu quero que andais de modo digno do chamamento com o que fostes chamados. E ele prossegue dizendo sobre virtudes que eu diria que são Jesusmente humanas, com toda mansidão,
longanimidade, suportando-vos uns aos outros sem amor, sendo diligentes em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamamento, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por meio de todos e está em todos. Somente Paulo pode ter escrito algo assim. É claro que Deus escreveu isso por meio de Paulo, mas ele teve de ter um irmão como Paulo para escrever tais coisas. Agora, se você vê esses versículos em Efésios 4, de 1 a 6, o Espírito é mencionado primeiro. E o Espírito é executor do corpo e a essência do corpo. E depois nós temos o único Senhor, que é o Deus Filho. O Filho é o criador do corpo e o elemento do corpo. Então, o Espírito é o executor e a essência do corpo. O Filho é o criador e o elemento do corpo. E então, nós temos o Pai, um só Deus e Pai de todos. Ele é o originador e origem do corpo. Então, nós temos todo Deus triuno aqui. E nós estamos unidos, mesclados e incorporados com um único Espírito, o único Senhor e o único Deus e Pai. Nós somos o único corpo de Cristo na realidade. Agora vamos chegar na letra A. Em Efésios 4, de 4 a 6, podemos ver que a nossa prática da unidade está baseada no atributo da unidade da igreja, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, uma só esperança, santos. Eu gosto focar em Efésios 4, 4a, que diz um só corpo e um só Espírito. Um só corpo e um só Espírito. Por que o Espírito não é mencionado primeiro? Ok. Um só corpo e um só Espírito. Quer você esteja servindo o Senhor, você tenha de tomar uma decisão, você precisa ir para tomar uma certa direção, você precisa perguntar, será que esse é o Espírito ou será que sou eu? Essa é a primeira pergunta, e você tem que passar para a segunda pergunta. Será que isso é para o corpo? Primeiramente, será que isso é o Espírito? E será que isso é para o corpo? Por que o Espírito é mencionado primeiro? Porque o Espírito, a preocupação principal é o corpo, da qual o Espírito é a essência e a vida e o suprimento de vida. E o curso da unidade é traçado de volta para o Pai, para o Filho e depois para o Pai. Esqueça da sua mente organizacional. Ouça, precisamos ver que o canhão grande, o Grand Canyon da economia de Deus. Você já viu? Você já foi para o Grand Canyon, irmão? Você precisa ir. Você já foi, certo? Será que você pode explicar tudo sobre o Grand Canyon? Não. Você só pode falar, uau, eu creio em Deus. Se você olhar para aí, quem podia ter feito isso? Bom, de todos modos, nós temos um só corpo e um só Espírito. Não apenas isso, estou voltando para o Grand Canyon. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por meio de todos e está em todos. Sabe quem é isso? É o Pai triuno. O que você está falando, Pai triuno? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, certo? Que é por meio de todos, e que está em todos. Isso é triuno, e ele é o Pai triuno. Como isso pode ser, irmão Ed? Só tem um Pai. Mas ouça, ok. Triuno. Se o um está ali, o tri está ali. Triuno. Estão me acompanhando? O Filho é o um, certo? Mas quando o Filho vem em você, ele vem com o Pai e com o Espírito. O Filho triuno. Ele é a corporificação do Deus triuno. Quando o Espírito vem em nós, é o Espírito como Filho com o Pai. Então o Pai é sobre todos, ele é por meio de todos e ele está em todos. Santos, Deus Pai está no nosso espírito. É maravilhoso. Bom, essa é uma citação. Você pode ler os livros do treinamento de presbíteros. Isso é segundo o ministério. Letra B.
A prática da unanimidade, unanimidade genuína na igreja é a aplicação da unidade. Ou seja, que quando você pratica a unidade do Espírito, aquela prática da unidade é a unanimidade. A unanimidade é a união, a unidade do Espírito na prática. Letra C. Essa unidade, a unidade do Espírito, deve ser preservada diligentemente no vínculo da paz por todos os crentes em Cristo, com as virtudes humanas transformadas, fortalecidas e enriquecidas pelos atributos divinos e com eles. E isso faz parte do hino que cantamos sobre a economia eterna de Deus. Então nós temos as virtudes humanas transformadas, fortalecidas com os atributos divinos e enriquecidas pelos atributos divinos e com eles. Então todas essas virtudes que nós lemos aqui, a longanimidade, que tal a humildade? Você é humilde a parte de Deus? Eu estou tomando a aula de humildade 101. Cristo tem de ser a sua humildade. Que tal a sua mansidão? Mansidão significa que não há resistência nenhuma em você. Quando resistimos, nós resistimos coisas, certo? Se as coisas são contra a nossa vontade. Que tal a longanimidade? Então, estamos sofrendo, mas será que somos longânimos? O nosso irmão nos ofende, mas depois ele nos ofende outra vez, nós perdoamos. Depois, a terceira vez, você fala, irmão, eu te perdoo. Depois, uma quarta vez. Depois ele fala, irmão Ed, você me perdoa? E eu falo, essa quarta vez que você fez isso, por que eu falo isso? Porque eu realmente nunca, eu nem tinha perdoado as primeiras 3 vezes. Isso é o que significa longanimidade. Precisamos que Cristo seja a nossa longanimidade. Precisamos suportar-nos uns aos outros em amor. Essas são as virtudes humanas transformadas. Letra D. O Espírito habita em nosso espírito regenerado e está unido ao nosso espírito como um só espírito. Se você acha que eu sou demais para dizer Pai Triuno, faça uma busca nos primeiros 4 livros do treinamento de presbíteros, do ministrybooks.org/search. Digita Deus, no inglês, Pai Triuno. E vai aparecer, você vai saber de onde eu tirei isso. Você acha que eu inventaria uma coisa dessa? Não, nem ousaria falar uma coisa dessa sozinho. Mas espero que, da maneira que eu apresentei isso para você, que fique claro. Nós temos um único Deus, mas o nosso único Deus é triuno. Ele é um e ele é tri. Quando você tem o um, você tem o tri. Quando você tem o tri, você tem o um. Ok, agora, D. O Espírito habita em nosso espírito regenerado, está unido ao nosso espírito como um só espírito. 1. Todo o nosso ser deve estar voltado a esse espírito unido e posto nele. A mente posta no espírito é a mente unida ao espírito. O espírito unido ao espírito do Senhor. Aquele que se une ao Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é o Espírito, certo? Aquele que se une ao Senhor, e o Senhor é o Espírito, então o nosso Espírito agora é um Espírito unido. Nós fomos unidos ao Senhor. E nós e o Senhor somos um só Espírito. 2. Devemos viver e andar segundo esse Espírito unido. Eu amo essa expressão, esse Espírito unido. Quando vivemos assim, nesse Espírito unido, podemos expressar o corpo de Cristo para tornar-nos a expressão coletiva de Cristo. Agora, agoniza Romano 2. A unidade do corpo de Cristo é a unidade do Espírito, a qual é a unidade no Deus triuno, revelada na oração do Senhor em João 17. Ouça, a unidade do corpo de Cristo é a unidade aumentada da Trindade Divina. Essa é a definição mais elevada da unidade do corpo de Cristo. Qual é a definição mais elevada da unidade do corpo de Cristo? A unidade do corpo de Cristo é a unidade aumentada da Trindade Divina. A Trindade Divina é uma só, certo? O Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Pai e o Filho estão no Espírito, o Espírito está no Pai e o Filho, eles são um só, certo? Então,
o Senhor, eu espero que me estejam acompanhando. João 17, 21. O Senhor disse o seguinte ao Pai. Ele disse, a fim de que todos sejam um, como tu. Eu vou parar ali. Há um hino no nosso hinário, 479, e o tema desse hino é assim como. Isso significa que eles sejam todos um da mesma maneira, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Ou seja, que o Senhor está orando ao Pai. Pai, eu quero que eles sejam um, da mesma maneira que eu e tu somos um. Como eu e tu somos um, eu estou em ti e tu em mim. Somos incorporados. Estamos incorporados. Pai, tu estás em mim e eu estou em ti. Eu estou orando para que eles sejam um da mesma maneira que nós somos um. Agora, ele prossegue dizendo que também estejam eles em nós. Esse é o N maiúsculo. Que eles também estejam em nós. Santos, estamos no nós divino hoje à noite. Então, quando você está no nós, N maiúsculo, para que também estejam, para que sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também estejam eles em nós. Então, eis aqui a unidade da Trindade Divina, da incorporação. Aquela unidade da incorporação é aumentada. E agora, esse nós com N maiúsculo, que eles estejam também em nós, agora se tornou um grande nós, N maiúsculo nós. Aquele nós com N maiúsculo. Nós fomos colocados, introduzidos nesse nós. Agora esse nós é aumentado. Então a unidade do corpo de Cristo é a unidade aumentada da Trindade Divina. Nós vimos na praticabilidade, em uma das conferências, que todos os dias, especialmente pela manhã, precisamos sair de nós mesmos, nossa antiga morada, para o Deus triuno, nossa nova morada. Isso é prático. Nós entramos, nós lemos, oramos a palavra, usamos as palavras da Bíblia para orar de volta para o Senhor, meditamos na palavra, nós consideramos e reconsideramos a palavra durante o dia, e nós saímos da nossa velha morada, que é o ego, e nós entramos na nossa nova morada, o Deus triuno. E o Deus triuno é o nós divino. Em nós. Quem é nós? Nós é o Deus triuno incorporado, com os três habitando um no outro mutuamente. Você não pode ser mais um do que isso. Um homem e marido são marido e mulher são um só, certo? Mas nós não estamos nos coinerindo. Eu amo minha esposa, eu tento comprar flores cada ano. Bom, eu não compro máquina de aspirador e outras coisas. Eu comprava antes coisa prática para minha esposa durante o nosso aniversário de casamento. Máquina de torradeira ou aspiradora. A minha mãe falou: Ed, por que você faz isso? Por que você não compra flores para ela? Então, eu fui para casa, comprei flores para ela, e ela falou: Edinho! E eu estava em outro planeta quando eu comprei flores para ela. Quando o irmão Witness Lee concluiu as mensagens do Estudo Vida, o último Estudo Vida, que foi Cântico dos Cânticos, o Andrew falou com o Ronnie e comigo, falando: irmãos, esse é um tempo histórico. O irmão Lee concluiu todos os estudos vida da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E Cântico dos Cânticos, acontece que é o último estudo vida que ele liberou. Então, eis-nos aqui no último treinamento de estudo vida de Cântico dos Cânticos. Andrew falou: irmãos, eu sinto que precisamos comemorar isso de alguma forma. Precisamos comprar algo para o irmão Lee. Então, Andrew chamou Ron e me para frente. Ele tinha um buquê de flores.
Ele falou, Ed, leva isso para o irmão Lee. Quando estávamos andando, falava, Senhor Jesus, como o senhor, o irmão Lee vai se sentir? Vocês, irmãos, vocês nunca me compraram flores, certo? Jamais nenhum irmão comprou flores para mim. Mas é diferente se você comprar flores para sua esposa, mas eu nunca teve um irmão me comprar flores. Mas eu falei, ok, Senhor Jesus, ok. Aí vamos nós. Tocamos a campainha, tocamos a porta, o irmão Lee abriu a porta. Acho que eu estava segurando um grande buquê de flores e eu não podia me esconder. Eu podia esconder atrás das flores. Irmão Lee, eu falei, nós sentimos que esse é um tempo histórico na história da igreja. Nós temos o estudo vida completado de toda a Bíblia. Queremos dar essas flores para você para comemorar esse grande evento. Ele falou, muito obrigado, amados irmãos. Falei, louvado seja o Senhor. Ele falou, irmã Lee, vem aqui, veja o que os irmãos Ed e Ron me trouxeram. Irmãos, eu estava representando todo o Living Stream, mas ele tinha um sentimento, né? Um sentimento divino. Houve um sentimento divino atrás daquela ação, né? Espero que vocês possam ver isso, santos. Como tu, a fim de que todos sejam um, como tu. Você pode ver o hino 479 mais tarde. Que eles sejam um, como o quê? Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também estejam eles em nós. Esse em nós é a unidade aumentada da Trindade Divina. Ok. Agora vamos chegar no Agonização Romano 3. Esse foi composto das últimas 3 mensagens das lições da verdade aqui. A unidade pela qual o Senhor orou em João 17 é a unidade tipificada pelo tabernáculo em Êxodo 26, porque as 48 tábuas do tabernáculo tipificam os crentes juntamente edificados para serem a habitação de Deus. O tabernáculo é uma figura clara da unidade no Deus triuno. Na leitura bíblica aqui, eu oro. Se vocês veem em Êxodo 26, nós não podemos ler todos os versículos, mas dos versículos 15 até 30 falam sobre as tábuas do tabernáculo, tipificando a nós, os crentes. Eu tenho aqui o versículo 15 aqui na leitura bíblica, diz aqui, farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, em pé, as tábuas em pé. A madeira de acácia significa a humanidade transformada, fortalecida e enriquecida com os atributos divinos. As tábuas do tabernáculo de madeira de acácia. Fui impressionado, irmãos. O irmão Andrew Yu, ele levou muitos irmãos para Israel e eu participei da primeira viagem. Foi um milagre para mim pessoalmente, porque eu estava andando ali, eu estava orando, Senhor, eu realmente gostaria de ir para Israel, então abre o caminho para eu ir para Israel. Então Andrew me chamou para o escritório dele e falou, Ed, você gostaria de ir para Israel? Falei, sim, absolutamente sim. Foi a resposta à minha oração, muito rápido, mais rápido de correio eletrônico. Então aquela viagem foi maravilhosa. O Andrew arranjou aquela viagem como a rota dos filhos de Israel saindo de Egito, atravessando o Mar Vermelho para o deserto, entrando na Boa Terra. Foi assim que nós fizemos. E antes de cada sítio que nós visitamos, como Berseba, ele tinha todos os versículos, o estudo vida de Gênesis sobre Berseba. Ele estava distribuindo aquelas mensagens. Leiam isso antes de chegar lá. E ele pedia para mim e para o irmão Ron para compartilhar sobre Berseba. Então nós estávamos ali e o irmão ele filmou aquilo dos nossos compartilhares e nem vi, mas bom, eu não sei se eu devo procurar ver isso, mas foi um tempo maravilhoso. Nós subimos para Monte Nebo.
E foi ali onde Moisés foi levado pelo Senhor. E nem sabemos onde está o corpo dele, e por uma razão específica. Mas nós visitamos tantos lugares com o irmão Andrew. Quem podia levar você de Egito, atravessando o Mar Vermelho para deserto, para Boa Terra, num ônibus, num busão, né? Um ônibus. E pegar estudo vida para você ler. Enquanto você está no Egito, você lê sobre as pragas do Egito, e ali você está no Egito, e você está olhando para o Mar Vermelho, estou olhando por fora da janela do meu hotel, estou olhando para o Mar Vermelho, do rio Nilo. E no estudo vida, esse rio se converteu em sangue. Uou! Então nós navegamos num pequeno navio no rio Nilo. Desculpa. Nós temos o versículo 15 aqui, e depois os versículos 24 a 29, que diz o seguinte, e eu não estou desprezando a parte, os versículos anteriores, mas deixa eu voltar para o versículo 43, que diz: farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior. Isso é muito significativo. Ouça a nota de rodapé. Um canto é onde uma virada é feita. O dobrar das tábuas significa que em cada virada do mover do Senhor há necessidade de dobrar, de fortalecer. E na Antioquia houve uma virada para o mundo gentil. E para isso, o Barnabé e Saulo eram dobrados e fortalecidos para se tornarem tábuas de canto para uma virada na história da igreja. É isso que o Senhor faz. Deixa eu chegar no versículo 24. As quais por baixo estarão dobros embaixo, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Olhem aqui. Há argolas de ouro dourados para as travessas, para passar as travessas. E tinha 8 tábuas com bases de prata, que significa a redenção de Cristo. Então, a nossa posição está no Cristo Redentor. Diz 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua, e cada base foi feita de 1 talento de prata. Isso é 100 libras de prata. Estamos posicionados em cima de 100 libras de prata. Você não consegue cair. 45 quilos de prata. O 26 diz: farás travessas de madeira de acácia. Então nós temos as argolas, também temos as travessas, e isso é muito significativo. As argolas e as travessas. Você não consegue ser um no Deus triuno sem as argolas. Mas precisamos prosseguir das argolas. Você não pode ser um com Deus triuno sem as travessas. Estou lendo isso e estou me dizendo, o que é isso? Quais são as travessas? Estava lendo isso pela primeira vez. Senhor Jesus, eu preciso ver isso. Quando o irmão Lee fala que esse é meu encargo, você tem que parar de ler. Será que esse é meu encargo? Você tem que se perguntar. Não é meu encargo. Quando isso se torna o seu encargo? Isso se torna o seu encargo quando você ver isso. Quando você vê o que o Senhor mostrou para o nosso irmão, então isso se torna o seu encargo e não apenas o encargo dele. 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente, e tem a travessa do centro, que passará pelo centro das tábuas, a travessa do meio, passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. E esse é o vínculo da paz, essa travessa, essa barra do meio. Essa barra é o nosso espírito.
Santos, há 5 barras para conectar, para unir as tábuas do tabernáculo em cada extremidade. 5 barras e há 3 linhas de barras. Na linha do topo é composto, de cima são 2 barras, não são uma barra só contínua. Tem uma barra aqui e uma barra ali e elas são unidas. E depois, por baixo, na parte de baixo das tábuas, há 2 barras, uma barra aqui e outra ali. E elas são adjacentes. Mas há uma barra de centro, do meio. Aleluia, pela barra do meio. E a barra do meio passará do centro, do meio das tábuas, de uma extremidade até a outra. Santos, precisamos estar nessa barra do meio. 29. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas. Então nós temos as argolas, as barras, e nós temos o cobrir das barras e das tábuas com ouro. Santos, eu oro que hoje à noite todos sejamos cobertos com uma camada fresca de ouro. Vocês não querem ser mais dourados do que quando vocês entraram hoje à noite? Eu sim. Ouça, quando eu estou falando aqui, eu também estou na audiência. Eu estou falando primeiramente para mim mesmo. Eu quero ser coberto de ouro hoje à noite. Oh Senhor, mais ouro, mais Deus. Ganha mais Deus. O problema de Jó é que ele precisava ganhar mais Deus, para que Deus ganhasse mais dele. Deixa eu prosseguir. Cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras, e também as barras cobrirás de ouro. Até mesmo as barras são cobertas de ouro. As barras são a madeira de acácia coberta com ouro. E 30, levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Maravilhoso. O Senhor mostrou para Moisés essas coisas. Esse foi o modelo do edifício de Deus. E isso mostra a unidade do edifício de Deus. O que isso mostra na significância tipológica é a unidade do Deus triuno. A unidade do corpo de Cristo. Vamos prosseguir. Deixa eu ler algo em Romano 3, mais uma vez. A unidade pela qual o Senhor orou em João 17 é a unidade tipificada pelo tabernáculo em Êxodo 26. Antes de hoje à noite, santos, vocês não precisam responder, mas quantos de vocês podiam ter falado isso? Ou ter respondido qual é o melhor retrato ou figura da unidade de João 17, você teria dito o tabernáculo? Bom, pelo menos você pode dizer isso agora. E depois de ler essas 3 mensagens com espírito de oração, você vai dizer amém, aleluia, repetidamente. E você vai orar, Senhor, como espírito da realidade, guia-me para esta realidade. Lições da verdade. Esse espírito é o espírito da realidade. Mensagens da verdade. Quando ele deu as mensagens das lições de vida e as mensagens da verdade, quando ele deu isso surgiu daquele tumulto, daquela rebelião que houve. Ok, eu quero impressionar vocês. A unidade da qual estamos falando é o edifício. A unidade do Deus triuno é o edifício de Deus. O primeiro aspecto da unidade no Deus triuno é visto com as 3 argolas de ouro, os receptáculos das travessas que unem, que representam o espírito inicial, o espírito que regenera e que sela, o espírito todo inclusivo do Deus triuno em ressurreição, para unir os crentes. Então, nós temos uma argola de ouro, ou 3 argolas de ouro. 3 significam o Deus triuno, mas as argolas significam o espírito inicial, que é o espírito que regena e que sela.
o Espírito todo inclusivo do Deus Trino em ressurreição para unir os crentes. Então, quando o Senhor se dispensou para o nosso Espírito, como o Espírito que sela, isso foi para que fôssemos um. Aleluia, santos. Não pense que eu estou pausando aqui porque eu não sei o que falar. Eu estou pausando porque eu não sei aonde ir. Eu estou falando, para onde ir, Senhor? Isso é maravilhoso. Eu acho que de certo sentido, o esboço fala por si mesmo. Mas com a história do filho pródigo, quando o filho pródigo voltou, o pai dele colocou um anel no seu dedo, significa o espírito que sela, e depois ele colocou sandálias nos pés dele, que significam o poder da salvação de Deus para separar o pecador arrependido do mundo imundo. E depois ele colocou nele a melhor veste, que significa a justiça que satisfaz a Deus, para cobrir o pecador penitente. Então, quando voltamos para o Senhor, nós recebemos a melhor veste, o Espírito que sela e o poder da salvação de Deus. Será que isso é suficiente? Não. Nós estávamos famintos, assim como o filho pródigo. Ele não disse isso, mas se ele tivesse com ousadia, ele teria falado: pai, eu estou com muita fome, será que tem comida ali? E diz que em Lucas 15, ele estava trabalhando por alguém que cuidava de porcos. Você sabe como os judeus ortodoxos se sentem sobre os porcos? Será que eles falam, pode comer porco? Não. Mas Paulo, antes de se converter a Cristo, eu estou com plena certeza que ele nem aguentava o cheiro de porco. Mas o Senhor o enviou para os gentios. O que os gentios estavam comendo? Comida limpa? Comida kosher? Não, eles estavam comendo o bife da Mongólia, o porco. Vocês, irmãos, vocês gostam de comer porco, certo? Carne de porco? Será que tem porco? Tem frango com campal, tem bife campal, mas será que tem porco campal? Especialmente nas Filipinas, eles adoram porco. Eles preparam um porco inteiro. Eu não gosto de olhar para a cabeça daquele animal que eu vou comer, mas de todos modos, ouça o seguinte, ele estava ali com essa pessoa, ajudando a pessoa para alimentar os porcos, mas aquela comida era a comida dele para sobreviver. Mas ouça o seguinte, quando ele voltou, caiu em si, quando ele caiu em si, aquilo foi o resultado daquela mulher que representa o Espírito varrendo na casa, acendendo uma luz, uma lâmpada, para encontrar a moeda que tinha perdida. Então, com essas três parábolas juntas, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, filho pródigo, são sinônimos. Então, quando antes de receber o Senhor, o Espírito estava varrendo no nosso ser. Talvez você tenha considerado: o que eu estou fazendo aqui? Será que esse é meu destino? Nós começamos a pensar no nosso destino, né? Irmãos, houve um tempo, será, que você começou a pensar: eu devo cair na real aqui. Qual é meu destino? Talvez você não tenha pensado, mas talvez agora você esteja pensando: ele caiu em si. Ele disse, ele pensou sobre a casa do pai dele, então ele voltou para o pai. Então, precisamos cair em nós mesmos. O Espírito que busca a santificação do Espírito. Então, o primeiro aspecto da unidade do Deus Triuno é visto com o Espírito que sela. Se você reparar, eu
Eu tenho aqui, depois do CF, eu tenho aqui Lucas 15, 22, que é sobre o anel, que significa o espírito que sela. Eu tenho Gênesis 24, 22. E aquele versículo diz, em Gênesis 24 nós temos Abraão, o servo de Abraão, nós temos Isaac e nós temos Rebeca. Estão me acompanhando? Abraão, Deus Pai. O servo, Deus Espírito. Rebeca significa igreja. Isaac significa o filho. Então Deus Pai envia o Espírito numa tarefa. Ele está numa tarefa para nos embelezar, para nos fazer o corpo a noiva de Cristo. E Isaac não teve de fazer nada. Ele não disse, irmãos, o que eu devo fazer? Uma irmã que estou interessado nela. Ele só sai da tenda dele, da barraca dele, e eis a Rebeca. Que tal isso? Numa boa, um bom relacionamento. Só foi assim, né? Então, em Gênesis 24, 22, o servo estava orando para Deus. Quem é a pessoa? Ele tinha algumas das riquezas de Isaac ali, para representar Isaac, e uma das riquezas dele foi um brinco de nariz. Irmãs, eu não estou falando que vocês devem, nem pensem em argola de nariz, mas espiritualmente falando, irmãos, precisamos ter uma argola de nariz. E o que isso significa? O nariz tem o sentido de olfato. O ouro é a natureza divina de Deus, a natureza do Espírito, que significa que o nosso olfato é capturado pelo Espírito que sela. Então, nós podemos cheirar coisas, temos o sentido de olfato. Em Cântico dos Cânticos, acredito que é capítulo 7, diz que a buscadora, ela tem o nariz como torre de Líbano. Pensem nisso. Se você gostaria de estar interessado numa irmã com um nariz como uma torre. Desculpa, irmãs, mas é um exemplo só. Todos precisamos ter um nariz como torre de Líbano, que significa que nós temos um sentido elevado de discernimento. Podemos cheirar o que é de Deus e o que não é de Deus. Podemos cheirar o que é de Cristo e o que não é de Cristo. Podemos cheirar o que é natural e o que é espiritual. Podemos sentir o que cheirar o que é terreno e o que é divino, ou celestial. Podemos cheirar a índole natural. Quando eu falo da índole da natural, eu não estou apenas falando... Bom, alguns irmãos são muito fortes, né? E eles podem grosseiros e podem danificar a unidade. Mas também, irmãs, se você tem uma índole boazinha, isso danifica o corpo tanto quanto uma índole grosseira. Você é naturalmente boazinha. Você não precisa de Deus como sua bondade. Você é boa. E você sabe como ser popular. Eu estava com um irmão ali uma vez, com um grupo de irmãos, e ele falou para um irmão, irmão, o seu problema é que você quer que todo mundo goste de você. Você não quer ofender ninguém. Isso não significa que nós devemos, de propósito, tentar ofender as pessoas, mas quando falamos a verdade, alguns santos vão ser incomodados. É assim que é. Você precisa retrair de falar a verdade? Não. Você não deve falar isso. Eu vou continuar para a letra B aqui. O segundo aspecto da unidade no Deus Triuno é visto na cobertura das tábuas, que representam os crentes com a natureza humana, com o ouro, que representa Deus com a natureza divina. Diz, a unidade das tábuas do tabernáculo não estava na madeira de acácia. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Nós temos uma escola chamada Acacia Wood, aqui na madeira de acácia. Eu gosto desse nome, madeira de acácia. Não sei quem deu esse nome, acho que Jimmy Miller está aqui, talvez ele saiba. Jimmy é o principal, o diretor da escola. Estou tão feliz que o diretor da Acacia Wood está aqui. Eu amo o irmão Jimmy.
Bom, não posso falar demais, mas eu amo esse irmão e a família dele. Eu amo a esposa dele, os filhos dele. Jimmy, nós temos ou não uma história juntos? Nós temos uma história dourada juntos. Irmãos e irmãs, nós temos uma história dourada, uma história de ouro na restauração do Senhor. Nunca larga a sua história dourada. Então, estou falando de madeira de acácia. Quando eu estava naquela viagem com o Andrew, estávamos dirigindo pelo deserto num ônibus e realmente aquilo foi um deserto de verdade. Mas em toda parte onde você olhava havia árvores de acácia. E, uau! Foi assim que eles conseguiram construir o tabernáculo no deserto. Havia tanta madeira de acácia. Eles pegavam aquela madeira e eles construíram o tabernáculo e revestiram de ouro. E havia tantas árvores de acácia lá, certo? Bom, a unidade das tábuas do tabernáculo não estava na madeira de acácia, mas no ouro que cobria a madeira. Isso mostra que a unidade da igreja, na igreja, não está na nossa humanidade, mas no Deus triuno com a sua natureza divina. É ali onde está a nossa unidade. 2. A unidade das tábuas não estava somente no ouro, que representa Deus. Ouça o seguinte, mas também no resplandecer do ouro. Que tal isso? O resplandecer do ouro. Então somos um no ouro, que representa Deus na sua natureza divina. Também somos um no resplandecer do ouro. O que significa isso? O resplandecer do ouro é a expressão do ouro, que representa a glória de Deus. A nossa unidade hoje está no Deus triuno e em sua glória. Seu resplandecer, sua expressão. Que esses versículos em João 17 nos mostram. 3. O espírito inicial, que é o Deus triuno tipificado pelo ouro, é a unidade do Espírito. O próprio Espírito é a unidade do Espírito. Se você quiser estar na unidade, ouça, se você está no Espírito, você está na unidade do Espírito. Assim que você sair do Espírito, acabou com a unidade. A unidade do Espírito está no nosso Espírito. Você não quer estar no Espírito agora mesmo? Eu não quero estar em nenhum outro lugar. Nós não estamos apenas em Anaheim hoje à noite, estamos no Espírito, estamos na unidade do Espírito. Ok, o Espírito inicial, que é o Deus triuno tipificado pelo ouro, é a unidade do Espírito. A cobertura de ouro, na verdade, é o espalhar da unidade. Então nós temos a unidade do Espírito no nosso Espírito, e a cobertura de ouro é quando nós somos revestidos de ouro, e esse revestir de ouro é o espalhar desse ouro da unidade do Espírito na nossa mente, emoção e vontade. Eu até diria que é no nosso corpo, espalha para o nosso corpo mortal, em Romanos 8:11. E nós nos tornamos pessoas resplandecentes. Estou tão feliz de estar entre pessoas resplandecentes hoje à noite. Não tente resplandecer. Simplesmente desfrute o Senhor e você resplandecerá automaticamente. Letra A. Quanto mais somos cobertos com ouro, mais unidade temos. Quanto mais temos de Deus, mais forte é a nossa unidade. Em vez de sermos cobertos com ouro, podemos ser meramente adornados de ouro, como a grande Babilônia, em Apocalipse 17. Adornado significa que você tem uma camada fina de ouro. É possível termos apenas uma camada fina de ouro. Com a grande Babilônia, ela tem até um cálice dourado e dentro desse cálice é repleto de abominação. Então, a quantidade de ouro que temos pode não ser suficiente para preservar-nos na unidade genuína. Letra C. Somente quando as tábuas eram cobertas adequadamente com ouro, é que eram aperfeiçoadas na unidade. Isso indica que ser aperfeiçoado na unidade é ganhar mais de Deus. Que tal isso? Eu gostaria de repetir. Santos.
Entreguem-se cada dia para ganhar mais de Deus. O que vocês vão fazer amanhã? E que tal o dia seguinte? Você tem um teste chegando, um exame, ou vocês já fizeram um exame? Obrigado. Quando você tomar mais um exame, ganha mais Deus. Quando você acordar pela manhã, ganha mais Deus. Quando você olhar para o colega de quarto, ganhe mais Deus. Quando você dá testemunho, você está olhando para os irmãos e as cabeças estão abaixadas, ganhe mais Deus. Isso já aconteceu com você? Você deu testemunho e a cabeça do Ed está assim abaixada? Você pensa, será que Ed tem problema comigo? Ed não tem problema com você. Ele está cansadíssimo. Você não deve se importar com como o Ed está aparecendo. Você deve se importar com o sorriso no espírito. Ouça o seguinte, não é fácil adquirir ouro suficiente para cobrir uma camada espessa, uma tábua de madeira de acácia de 4,5 metros de comprimento e 68 centímetros de largura. Estamos convertendo as medidas, né? Os côvados para centímetros e metros, mas dá para imaginar esses 4,5 metros, dá para imaginar quão alto é isso? Isso é muito alto. Esses 4,5 metros de altura. Nós temos pessoas que jogam basquete profissional que são quase 2 metros de altura e tem mais. Isso é grande, né? 2 metros. Que tal ter um homem ali de 4 metros de altura? Você está andando para o basquete e esse homem de 4 metros. Eu passava aquela bola para lá e para cá. 4 metros é alto. Alguns de vocês que falam de língua chinesa, vocês sabem quem é o Yao Ming? 15 é 5 metros. Yao Ming jogava na posição centro. Ele jogava na China, China. Ele era muito bom de jogador. Ele é muito grande assim, de altura e do corpo dele, né? Você sabe qual era a altura dele? Esse irmão sabe, né? Então nós podemos falar, né? Eu e você, irmão. Acho que ele é altíssimo, né? Muito alto ele. Desculpa. Eu estou falando real com vocês. Não sejam tão espirituais, né? Eu me lembro de uma vez. O Shaquille O'Neal. Ele é grande, né? Por que eu sei de Shaquille O'Neal? Porque eu tenho uma cadeira, né, lá em casa, que minha esposa comprou, chama de poltrona Shaquille O'Neal. Ed Marks pode ficar cômodo nesse é um Shaq Attack. Aquela poltrona lá em casa. Mas o Shaq estava ao lado do Yao Ming, ele parece tão pequeno quanto, em comparação com o Yao Ming. Esse Yao Ming é realmente grande. Eu amo as pessoas chinesas, os chineses. Eu amo Yao Ming. Eu amo Matsui. Vocês sabem quem é Matsui, né? Vocês sabem os New York Yankees. E os chineses são tão espertos, inteligentes, são brilhantes, né? Quando eu fui para Paris, eu fui cuidado por um irmão que falava francês fluente. Ele era de China, neurocientista, e a esposa dele, cardiologista. Junta esse cérebro junto, quanto cérebro nós temos? É como um vendedor de carro usado. Eu me sentia como vendedor de carro usado quando eu estava com eles, mas eles amam tanto o Senhor. Eles estavam resplandecendo, eles não se orgulhavam, eles falavam: Ed, não fale que eu sou neurocientista com os irmãos. Eu falei com ele: não se preocupe, ninguém te conhece ali, mas eu te conheço. Bom, de 5 metros de altura, pense quanto ouro isso exige. 5 metros de altura e 68 centímetros de largura.
ali é 68 centímetros de largura. Isso é muito grande. Esse ouro, que representa Deus, deve ser pesado, espesso e suficiente para suportar uma tábua pesada e sustentá-la juntamente com outras tábuas, os crentes. Letra E. A unidade não está na nossa humanidade, está totalmente no Deus triuno. Ser aperfeiçoado na unidade significa o quê? Ganhar mais de Deus. Significa o quê? Ganhar mais de Deus. O que você vai fazer dia após dia? Ganhar mais Deus. E amanhã? Ganhar mais de Deus. E nesta reunião? Ganhar mais de Deus. Ganhar mais de Deus. Agora, 4 nos diz sobre a gravidade dessa palavra. Não ter uma quantidade adequada de Deus pode criar um problema sério com a unidade. A restauração do Senhor não é um movimento. Nós não desejamos ganhar um grande número de pessoas. Na restauração, nós nos preocupamos com o peso genuíno do ouro. A pergunta importante é esta: quanto de Deus você tem? A restauração do Senhor consiste em Deus cobrir o seu povo restaurado consigo mesmo. Não é uma definição maravilhosa? A restauração do Senhor consiste em Deus cobrir o seu povo restaurado com Ele mesmo. Quando você lê esses capítulos, vocês verão isso. Essa deve ser uma advertência para nós. Nós precisamos de advertências. Há 5 advertências no livro de Hebreus. As advertências são saudáveis. Precisamos de advertências para nos manter na linha central da economia de Deus. E isso deve ser uma advertência para nós. Por que as pessoas se tornam dissidentes? Algumas pessoas têm estado na vida da igreja durante anos e depois, de repente, eles são dissidentes. Por quê? Ouça. É porque eles não foram cobertos suficientemente de ouro. Então a unidade foi danificada. Então eles não foram revestidos com uma camada espessa de ouro. Então a unidade é danificada. Ouça, todos podemos nos tornar dissidentes se carecemos, se nos faltar ouro. Isso deve ser uma advertência para todos nós. A unidade genuína é possível somente no Deus triuno. Eu gosto dessa afirmação que eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: a posição do homem diante de Deus é determinada por quanto de Deus ele tem ganhado. Então, nossa posição diante de Deus significa tudo. E como isso é determinado? Isso depende de quanto de Deus nós ganhamos. Precisamos crescer com o crescimento de Deus. 5. A unidade é uma questão de nos afundarmos profundamente no Deus triuno. Nós temos aquele hino: estou afundando em Deus. Eu encontrei a força e a doçura de permanecer em Deus. Eu encontrei o segredo em Jesus e estou permanecendo no Senhor, confiando na Sua palavra. Estou me escondendo no peito do Seu amor. Eu estou confiando no Senhor, permanecendo no Senhor, confiando na Sua palavra. Estou aprofundando na palavra. Você ganha a Deus e você fica perdido em Deus. Você é encontrado em Cristo, achado em Cristo e perdido em Deus. Eu quero ser achado nele e perdido em Deus. E eles são sinônimos. Já li 5. Unidade é uma questão de nos aprofundar profundamente no Deus triuno até sermos plenamente cobertos com ouro. Nosso problema é que nos falta Deus e nossa necessidade é ganhar mais dele. Um dos versículos que eu tenho aqui é Filipenses 3:8. E nesse versículo, Paulo diz, antes desse versículo, ele diz que eu sou hebreu, dos hebreus, circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, todas as qualificações do judaísmo. E depois ele disse que
ele contava tudo como perda por causa da excelência, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Não o Senhor, mas meu Senhor. Por causa de quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Então, quando Paulo fala sobre a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, essa palavra de sublimidade significa a supereminência de Cristo Jesus, meu Senhor. A suprema preciosidade de Cristo, que é meu Senhor. O valor pujante. Ele contava tudo como refúgio. Considerava tudo como refúgio para ganhar Cristo. Todas as realizações de Paulo no passado eram refúgio. Você não precisa responder em voz alta, mas é assim que você se sente como as coisas que você realizou. Ou você talvez pense, ninguém sabe quão inteligente que eu sou. Você secretamente, você valoriza isso e você não considera aquilo como refúgio. Qual é a palavra grega para refúgio? Que significa lixo, significa sujeira, significa comida de cachorro, significa esterco. Sabe, comida de cachorro não é que nem a comida de cachorro de hoje. Eles ainda vendem a marca de Alpo para comida de cachorro. Nós temos que dar comida de tantas vitaminas para nosso cachorro. Nós valorizamos tanto o nosso cachorro, né? Mas tinha uma mulher rica, ela construiu uma casa com ar-condicionado para o cachorro dele. Quando eu vou visitando alguns países, não vou falar quais países, mas estou andando de van, eu olho para fora e eu vejo cachorros, cachorro na rua, eu sinto muito por eles. Eles não estão comendo a comida que eu estou dando para o meu cachorrinho. Eu tenho um cachorrinho, um filhote agora, acredite ou não. Eu amo esse filhotinho. A Ruth, ela compra a melhor comida para aquele cachorrinho. Mas esses cachorros, naqueles outros países, eles não se ligam para esses cachorros. Comida cantonesa, você sabe, né? Irmão, você conhece a comida cantonesa? Você sabia que alguns dos cantoneses comem cachorro? Você já ouviu falar? Você já comeu cachorro? Os irmãos falaram para mim, Ed, olha para aquela faixa, aquela estrada pequena ali. Você vai ver algumas das comidas dos cantoneses ali. Eu vi macacos e eu nem conseguia olhar. Mas que tal se você estivesse com pessoas comendo comida cantonesa? E você vai querer ir para McDonald's, né? Você não pode fazer, você tem que ser um com eles. Bom, vamos continuar. Tudo depende de quanto ouro nós temos. Nós podemos tornar-nos dissidentes se nos faltar ouro. Hoje o Senhor precisa dessa unidade genuína. Se nós não temos essa unidade, não podemos prosseguir na restauração. A única maneira de ser preservado nessa unidade verdadeira e sólida é ter uma quantidade adequada do Deus experimentado. Essa sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, isso é versículo 8, mas Paulo depois diz, para conhecê-lo, isso é experiência, nós precisamos do Deus experimentado. Eu encorajo a vocês que leiam a versão restauração do livro de Jó e as notas de rodapé. Eu sei que o meu tempo está acabando e eu vou passar o meu tempo aqui, mas irmãos e irmãs, eu vou repetir. Como somente o Ministério da Era, somente no Ministério da Era nós poderíamos ver isso. Eu tomei um curso no estudos do Antigo Testamento, não uma escola bíblica, mas só
uma aula sobre a história, um secular, uma aula secular. E a minha esposa antes, ela era cristã já, mas ela falou, essa aula é muito difícil para mim, eu vou largar, eu não vou continuar. Eu tinha tantas aulas de biologia, química, partes do meu cérebro estão fossilizados agora, mas aquilo, eu trabalhei muito nisso, e ela não tinha tempo para isso, mas o professor daquela aula, daquela matéria, ele ensinava aquela aula daqui, do cérebro dele. Então a última sessão da matéria foi sobre o livro de Jó, e o que os filósofos falam de Jó. Por que as pessoas boas sofrem? Qual é o sentido da existência humana? Jó faz essa pergunta. Por que o povo de Deus sofre? E qual é o significado do sentido da vida humana? O irmão Lee focou nesse versículo em Jó 10:13. E ouça o que esse versículo diz. Jó está reclamando, está sofrendo tanto. Me lembro de ter tomado uma caminhada dizendo: Senhor, eu jamais podia ter passado o que o Jó passou. Se o irmão Rick não estivesse comigo, nós temos os irmãos e irmãs, certo? Mas ouça o que Jó fala em Jó 10:13. Estas coisas as ocultaste no teu coração, mas bem sei o que resolveste contigo mesmo. Bem sei que isso esteve contigo. A nota diz que isso indica que Jó não conseguia achar a razão pelo tratamento de Deus com ele, mas ele creu que teve de haver alguma razão oculta no coração de Deus. Ele disse: bem sei que isso esteve contigo. Qual é? O que está no coração de Deus? Para cada um de nós. Efésios 3:9 é para cada um de nós. A minha aspiração é para iluminar a todos, para que vejam qual é a economia do mistério que foi o quê? Oculto em Deus. O que esteve oculto em Deus para Jó foi a economia de Deus, e a praticabilidade da economia de Deus para Jó é que Deus estava dispensando-se para a pessoa de Deus, está se dispensando para a nossa pessoa para ganhar mais de Deus. E é por isso que passamos pelas coisas. Quando você passa pelas coisas, você não faz orações doutrinárias. Você é real com o Senhor. Bom, isso é Jó 10:13, e encorajo que vocês leiam as notas sobre isso. Sabemos que Jó experimentou perda e sofrimento. Isso é no capítulo 2, capítulo 13, nota 1. A experiência de Jó em todo o seu sofrimento, esse foi um passo tomado por Deus na sua economia divina, a fim de levar a cabo o consumir e despojar de Jó, para que Jó ganhasse a Deus. Jó estava contente. Há uma mensagem no treinamento de presbíteros cujo título é não ficar contente. Jó estava contente, mas Jó passou pelo despojar no seu ambiente, e isso levou Jó a buscar de maneira mais profunda a Deus, a fim de ganhar a Deus. Não apenas isso, o consumir e o despojar de Deus fez com que Jó foi totalmente derrubado, para que Deus tivesse uma maneira de reconstruir a Jó. Deus nos reforma, nos reedifica. Tudo pelo qual Jó passou, o propósito por essas experiências foi para derrubar Jó, para que Deus tivesse uma base para reedificar, reconstruir Jó com ele mesmo, para que ele fosse igual a Deus em vida e natureza, mas não na sua deidade, a fim de expressar Deus. Santos, essas não são apenas informações, isso é real.
Senhor Jesus, torna-me um homem-Deus. Eu não quero que isso seja apenas informações, meras informações para mim. Eu quero que seja revelação e eu quero que seja a minha experiência. Vocês se lembram? Deus, finalmente, ele apareceu a Jó no redemoinho. Ele fez uma pergunta para Jó. E Jó percebeu que ele é desse tamanhozinho. Jó percebeu, eu não sei nada. Ele achava que sabia tudo, e com os amigos dele, eles achavam que sabiam mais do que ele. Eles eram realmente sabe tudo, né? Que tal se você estivesse num grupo pequeno, grupo vital, e todos no seu grupo eles sabem de tudo, né? Sabem tudo. O irmão Lee falou que o melhor cooperador aprende a dizer, eu não sei, eu não sei. É só isso que precisamos dizer, irmãos, eu não sei. Mas, desculpa, irmão, eu estava falando com você, eu quero que você conheça isso. Daqui a 2 meses, quando eu falar com você, eu não quero que você fale, eu não sei. Eu quero que você diga, eu sei um pouquinho, irmão Ed. Só um pouquinho. Mas, bem, eu sei que você tem muitas coisas para fazer no treinamento, mas mantenha isso aí na sua cabeça para que no intervalo do treinamento você pode entrar nessas mensagens. Eu gosto do que Jó fala no finalzinho. Ele fala que eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, eu me aborreço e me abomino em pano de saco. Então, ver Deus equivale a ganhar Deus. Se você quiser ganhar Deus, você precisa ver Deus. E ganhar Deus é recebê-lo na sua vida, natureza, para ser constituídos com Deus. Diz o seguinte, no 6... Eu me abomino e me arrependo em pano de saco. Quanto mais vemos Deus, ganhamos Deus e mais nos abominamos, mais ganhamos de Deus. E isso é Jó 42 com as notas de rodapé. Versículos 4 a 6. A natureza de ouro de Deus jamais cobrirá nossa natureza caída, mas cobrirá somente nossa natureza regenerada e transformada, representada pela madeira de acácia. A cobertura de ouro ocorre, eu gosto disso, simultaneamente com essa transformação. Onde há transformação, há também o cobrir do ouro. Maravilhoso. Transformação depende, ouça, a transformação depende de 5 coisas, 5 itens. Amarmos o Senhor, contatarmos ao Senhor, ouvirmos a sua palavra, orarmos a Ele e andarmos segundo o Espírito. Contanto que tenhamos esses 5 itens, estamos vivendo Cristo, e não apenas vivemos Cristo, nós ganhamos Deus. Santos, não é esse um bom ponto para orar? Oramos, Senhor, aumenta o meu amor por Ti. Senhor, eu Te amo e quero Te amar mais. Infunde-me contigo mesmo. Senhor, mantenha-me no contato contigo hoje. Eu quero ouvir a Tua palavra. Senhor, abre os meus ouvidos para ouvir a Tua voz hoje. Senhor, faz de mim uma pessoa de oração. Eu não oro suficientemente, Senhor. Às vezes as melhores orações são apenas falando, conversando com o Senhor. Conversa com Ele, ora com Ele, andar sobre segundo o Espírito. Quando fazemos essas coisas, estamos ganhando Deus e vivendo Cristo. Somente quando formos todos transformados e cobertos com ouro é que não será mais possível haver dissensão entre nós. A única proteção é ser coberto de ouro. Letra C. O terceiro aspecto da unidade no Deus triuno é visto com as travessas que unem, as quais suportavam as 48 tábuas e as uniam. Essas travessas
que unem representam o Espírito inicial, tornando-se o Espírito que une, a fim de unir todos os membros de Cristo em um só corpo. As travessas que unem eram feitas de madeira de acácia. A arca foi feita de madeira de acácia coberta com ouro, certo? Nós temos as tábuas de madeira de acácia coberta com ouro, e que mostra que a igreja é o aumento de Cristo, tipificado pelo tabernáculo e pela arca. Nós temos o terceiro aspecto da unidade, que está relacionado às travessas que unem, significando o Espírito inicial, tornando o Espírito que une, unindo a todos os membros do corpo de Cristo em um só corpo. As travessas que unem eram feitas de madeira de acácia, a força para ligar, e cobertas com ouro para unir. O fato de as travessas serem feitas de madeira de acácia indica que a unidade do Espírito envolve não apenas a divindade de Cristo, mas também a sua humanidade. Na verdade, as travessas que unem não representam o Espírito Santo sozinho, mas o Espírito Santo mesclado com o nosso espírito humano. O Espírito mesclado que inclui tanto a divindade como a humanidade. A união das tábuas do tabernáculo envolvia passar as travessas pelas argolas em cada tábua para unir as tábuas. Isso significa que os crentes em Cristo são unidos quando o seu Espírito coopera com o Espírito, permitindo assim que o Espírito que une passe por eles para uni-los aos outros crentes. Irmãos, vocês podem me acompanhar mais alguns minutos, certo? Eu não tenho... falta muito pouco agora. Eu sei que eu estou perdendo alguns de vocês. Não estou culpando vocês, mas eu não estou me perdendo. Será que estou me perdendo? Isso aqui é fantástico. Ok. Deixa-me continuar. A fim de que o Espírito que une passe por nós e assim nos una aos outros, nós precisamos receber a cruz, porque o Espírito que une sempre atravessa as tábuas verticais. Somos unidos em um só pelo nosso Espírito, com a nossa mente, vontade e emoção, cooperando com o Espírito que atravessa. Santos, o Espírito no nosso Espírito é o Espírito que atravessa. Sempre que o nosso Espírito é um com o Espírito que atravessa, nós experimentamos o Espírito que une. O Espírito inicial deve tornar-se o Espírito que une em nós. Então, nós teremos a unidade e a edificação e estaremos protegidos de dissensão e divisão. Então, chegamos ao último ponto. Será? Não é o último ponto aqui. C. Chegamos à letra C. Desculpa. Letra C mostra quão importante essa mensagem é. Essa mensagem não é o resultado de estudo bíblico, é o resultado de sofrimento intenso. Por causa desse sofrimento, tenho sido bastante exercitado diante do Senhor na tentativa de entender a situação do tumulto, da rebelião. Gradualmente, o Senhor mostrou-me que certos amados só tinham as 3 argolas. O Espírito que sela. Neles não havia o espalhar do ouro, porque não havia transformação. A razão pela qual não havia transformação era que na experiência desses dissidentes não havia o lidar da cruz. D. Somos conformados à morte de Cristo mediante o poder da sua ressurreição. Letra E. Tudo o que fazemos e dizemos deve ser por meio da cruz e pelo Espírito para dispensar Cristo aos outros para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a realidade do entremesclar do corpo de Cristo. Ok. Vamos orar com quem está ao nosso lado e... Aleluia, santos!